Seja P, porque eu já sei que tem, tá? Seja P um ponto de extremo da função f em AB. Que tem. Tem. Ela tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo. Então, seja P um ponto de extremo. Se ele é ponto de extremo, ou ele é de máximo, ou ele é de mínimo. Há duas possibilidades. Há duas, não. Há três possibilidades mutuamente exclusivas. Há três possibilidades. Possibilidades, até a escrita está difícil. Há três possibilidades somente. Sabe quais são? P pode ser o A, não pode? Porque o ponto de máximo pode estar no A, o ponto de mínimo pode estar no A. Ou P pode ser o B, ou P pode estar o quê? No meio do intervalo, isto é, P pode pertencer ao intervalo aberto. Aí aqui é que entra isso aqui. Achar ponto de máximo local talvez não seja fácil, mas achar ponto crítico é. Porque ponto crítico é um ponto onde a derivada não existe, onde a derivada é zero. Se P é A, não é o que fazer. Se P é B, não é o que fazer. Mas eu tenho uma conclusão daqui. No caso em que o P pertence a AB, o P é ponto de extremo de F no fechado, não é? Mas se P é ponto de extremo no fechado, por força maior, P é ponto de extremo no aberto. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. Se P for um ponto de máximo, então F de P é maior que ou igual a F de X, qualquer que seja X no intervalo o quê? No intervalo fechado. Mas se isso aqui é verdade, qualquer que seja X no intervalo fechado, então você admita que o P está no meio do intervalo. Se F de P é maior que F de X, qualquer que seja X no fechado, F de P é o quê? Maior que F de X, maior que ou igual a F de X, qualquer que seja X no aberto. Está claro isso para vocês? Isso é claro. Não é? Se P for ponto de mínimo no fechado, P é ponto de mínimo no aberto. Ou seja, no caso em que P está no meio do intervalo, o fato de P ser ponto de extremo de F no fechado garante que P é ponto de extremo de F no aberto. P é ponto de extremo da função F aonde? No intervalo aberto. Mas se P é ponto de extremo da função em um intervalo aberto, P é o quê? Ponto de extremo local. Logo, P é ponto de extremo local. Mas se P é ponto de extremo local, o que é que ele é? Ele é ponto crítico. E assim, P é ponto crítico de F. Mas só vale se tiver entre o Há três possibilidades para qualquer ponto que seja ponto de extremo de F, muito fechado. Ou ele é o extremo A, ou ele é o extremo B, ou ele é ponto crítico de F lá no meio do intervalo aberto a B. Aí ficou fácil para achar os pontos de máximo e mínimo de uma função contínua no intervalo fechado. Qual é o algoritmo?
Qual é o algoritmo? Eu calculo o quê? Eu calculo f de A, porque A pode ser o ponto de máximo ou ser o ponto de mínimo. Calculo o quê? F de B, porque B pode ser um ponto de máximo ou pode ser ponto de mínimo da função. E eu calculo o quê? O valor f de x, qualquer que seja x, ponto crítico de quem? Da função f dentro do intervalo aberto AB. Porque o ponto de máximo ou ocorre em A, ou ocorre em B, ou ocorre no ponto crítico no interior do intervalo. O ponto de mínimo da função no intervalo fechado AB ou ocorre em A, ou ocorre em B, ou ocorre num ponto crítico da função no interior do intervalo. Então você calcula cada um desses valores. O maior dos valores será quem? E o menor? O mínimo. Entendido? Então, quando você tem uma função que é contínua no intervalo fechado, qual é o procedimento para achar ponto de máximo e ponto de mínimo da função nesse intervalo que é fechado? Calcula a função no extremo A, e aí eu estou usando a palavra extremo em dois contextos. No contexto de intervalo, são os extremos do intervalo. No contexto de função, são os pontos de extremo da função, tá certo? Calcula o valor da função no extremo A, o valor da função no extremo B, e calcula o valor da função em cada ponto crítico da função no meio do intervalo. O maior valor da função corresponde ao máximo, o menor dos valores corresponde ao mínimo, e o maior dos valores corresponde ao máximo da função dentro desse intervalo que é fechado. Mas assim, a gente pode fazer naquele exemplo, aquele primeiro exemplo que a gente tinha feito, do ponto crítico, para saber qual o ponto máximo e qual o ponto mínimo? Aonde? Naquele primeiro exemplo. Mas aonde? Aonde? Porque aqui é um algoritmo para achar o máximo e o mínimo de uma função no intervalo que é fechado, tá? Eu posso pegar assim, eu posso colocar assim, ó, o exemplo, ó, seja f de x igual a x3, tá? Menos 4x, tá? Vou botar direto assim. Encontre os extremos. Encontre os extremos da seguinte função, de f de x igual a... Não vou mudar o exemplo, não. Vou botar o mesmo exemplo da manhã, senão eu vou errar em conta e vou passar vergonha aqui. x3 menos 4x, tá, dessa função. No intervalo, vou pegar um intervalo aqui bem simples. Intervalo menos 2, 2. Intervalo fechado, menos 2. Enquanto o maior valor dessa função nesse intervalo. E o menor valor dessa função nesse intervalo. Tá? Domínio de f é quem? Domínio de f é R. Tá? Domínio de f. Quem é o domínio dessa função? Quem é? É R. Tá? F é uma função o quê? Diferenciável. Domínio de f é R. R é uma função diferenciável. E quem é a derivada da f em x? Quem é? 3x2 menos 4. Qualquer que seja o x real. Daí, os pontos críticos dessa função são pontos onde a derivada é zero. Não há pontos críticos desse tipo aqui, ó. Bota aqui, ó. Que o ponto crítico, há dois tipos de ponto crítico. O ponto onde a derivada não existe, ou um ponto onde a derivada existe e é igual a zero. Então, os pontos críticos são do segundo tipo, tá? Pontos onde a derivada é zero. Então, daí você tem o seguinte.
Aonde é que a derivada é zero? Derivada é zero. Se somente se o quê? 3x2 menos 4 é igual a zero. Que é se somente se. x2 é igual a quê? 4 sobre 3. Que é se somente se. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 3, que dá 2 sobre raiz quadrada de 3. Logo, 2 sobre raiz de 3 e menos 2 sobre raiz de 3 são o quê? Os pontos críticos de F. Mas eu vou me localizar melhor, porque eu estou interessado nos pontos críticos no interior desse intervalo. E esses números, é evidente que eles estão no interior desse intervalo. Então, são os pontos críticos de F dentro do intervalo aberto menos 2, 2. Agora, o que é que eu preciso fazer? Calcular o valor da função. Tá certo? Vamos lá. Quem é f de 2? Quanto é? Zero. Quem é f de menos 2? Quem é? Zero. Quem é f de... Pega 2 sobre raiz de 3. Vamos olha, f de 2 sobre raiz de 3 é o cubo desse número menos o 4 vezes esse número. Mas eu vou fazer o seguinte. x3 menos 4x é x vezes x2 menos 4, certo? É x vezes x2 menos 4. Então fica f de 2 sobre raiz de 3 é 2 sobre raiz de 3 vezes o quê? O quadrado de 2 sobre raiz de 3, que é quanto? 4 terços menos 4. 4 terços menos 4 dá menos 8 terços, né? Vezes 2 sobre raiz de 3 dá menos o quê? O que é que dá? Menos 8 terços vezes 2. 16 sobre 3 raiz de 3. Ó, já deu negativo, ó. Significa que o zero não pode ser mínimo. Porque já tem um valor dentro do intervalo, tá? Porque está dentro do intervalo, isso é fundamental, tá? Porque se eu achar um ponto crítico que está fora do intervalo, esse não é considerado, tá? Tem que ser, ó, qualquer que seja x ponto crítico de f dentro do intervalo aberto AB. E quanto é que dá f de menos 2 sobre raiz de 3? Dá quanto? Dá x vezes x ao quadrado menos 4. Então fica menos 2 sobre raiz de 3 vezes 4 terços, que é o quadrado desse número, né? Menos 4. Aí a mesma conta, só que aqui vai dar o quê? 16 sobre 3 raiz de 3. Então, quem são os pontos de máximo? Só tem um. Quem é o ponto? Ponto de máximo. Olha, presta atenção à pergunta. Ponto de máximo. Menos 2 sobre raiz de 3. E quem é o ponto de mínimo? Certo? 2 sobre raiz de 3. Tá certo? Portanto, f de 2 sobre raiz... Como é que eu escrevo? Se eu vou escrever f de 2 sobre raiz de 3, como é que você escreve, hein? f de 2 sobre raiz de 3 é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É o ponto? É o mínimo. F de 2 sobre raiz de 3 é o mínimo. O 2 sobre raiz de 3 que é o ponto de mínimo. Você disse que assistiu a aula, não assistiu não. Já se assistiu? Tá certo. F de 2 sobre raiz de 3 é o quê? O mínimo. Há uma diferença entre o ponto de mínimo e o mínimo. Isso aqui é o mínimo de F e F de quem? De menos 2 sobre raiz de 3 é o quê? É o
Máximo. Eu estou gripado, mas eu não esqueci isso não. É o máximo de quem? De F. Aonde? No intervalo menos 2, 2. Existe... Hã? Não, mas eu pedi para achar o quê? O procedimento, esse algoritmozinho aqui, é para achar o ponto de máximo de uma função contínua no intervalo fechado. Fechado. Eis porque você leva em consideração os extremos. Tá? Assista a aula. Se você não assistiu, perdão. Assista a aula sobre máximo e mínimo da aula passada, que eu esclareço esse conceito. Uma coisa é o ponto de mínimo de uma função no conjunto, outra coisa é o mínimo da função nesse conjunto. O mínimo da função no conjunto é o valor da função no ponto de mínimo. No não, porque nem sempre cabe artigo definido. O mínimo de uma função no conjunto, tá certo? É o quê? É o valor da função em algum ponto de mínimo da função nesse conjunto. Uma função pode ter vários pontos de mínimo no conjunto. A função seno. Ela tem infinitos. Quem é o máximo da função seno na reta? O máximo é 1. Esse máximo ocorre em infinitos pontos de máximo. Onde é que o seno é 1? Onde é que o seno é 1? Π sobre 2. Π sobre 2 é ponto de máximo da função seno na reta. Só no π sobre 2? Não. Π sobre 2 mais 2π. Que é quanto? Π sobre 2 mais 2π? 5π sobre 2, não é isso? É 5π sobre 2. É outro ponto de máximo. Mas o máximo só tem um. Quem é o máximo do seno na reta? 1. Ocorre em infinitos pontos de máximo, porque todo ponto da forma π sobre 2 mais 2kπ com k inteiro é um ponto de máximo. Tá? Aqui ocorre de ter apenas um ponto de máximo. Então, 2 sobre raiz de 3 é o ponto de máximo da função f no intervalo fechado, menos 2, 2. Mas também é o ponto de máximo da função no intervalo aberto. Tá certo? Mas foi pedido para achar no intervalo fechado. Só que é também. Agora, só lembrando a aula passada. Só lembrando a aula passada para você ver se você entendeu. Pegar esse exemplo aqui. Pega a função f de x igual a x. F de x igual a x. Tá? Pegar o intervalo 1, 2 aqui. 1, 2, escrevo 2, 1, 2. F de x igual a x. Olha aqui, ó. F de x igual a x. A função f de x igual a x. Qual é? Considera o intervalo 1, 2 fechado. Qual é o ponto de máximo dessa função nesse intervalo? 2. E qual é o máximo? 2 também. Qual é o ponto de mínimo dessa função nesse intervalo? 1. Qual é o mínimo? 1. Agora me diga uma coisa. Pegue o intervalo aberto. Qual é o ponto de máximo dessa função nesse intervalo aberto? Fale mais alto. O número próximo de 2? Não tem ponto de máximo. Essa função não tem ponto de máximo nesse intervalo aberto. Ela também não tem ponto de mínimo nessa função, nesse intervalo aberto. E aí ela não tem máximo nem mínimo nesse intervalo aberto. Tudo que você for fazer em termos de máximo e mínimo,
tem que ser feita à luz da primeira definição da aula passada.